ela acaba acarretando uma mortalidade acumulada relevante. Isso aqui, todo dia, toda hora, vocês vão estar diante de um paciente com pneumonia comunitária. Para isso, durante a aula, a gente vai passar pela introdução e uma breve revisão da epidemiologia do tema. Vamos conversar sobre as etiologias da pneumonia comunitária. Vamos relembrar o quadro clínico, inclusive, trabalhar em relação dessas manifestações atípicas. Vamos conversar sobre a avaliação complementar, ou seja, qual avaliação fazer, quando fazer, em que perfil de paciente, tanto a avaliação radiológica, laboratorial e microbiológica. Vamos relembrar como fazer estratificação de risco de gravidade, que é um importante ato na definição da estratégia de tratamento. Vamos falar sobre o tratamento, propriamente dito, e terminar, como a gente sempre vai terminar nossas aulas, expondo um caso clínico que vai ilustrar bem o que a gente conversou durante a aula, a gente trabalhar em cima desse caso. Para iniciar, a gente vai iniciar com a definição conceitual do que é a pneumonia. O que é a pneumonia? É uma doença inflamatória aguda de causa infecciosa, aonde essa causa infecciosa pode ser por patógeno viral, bacteriano ou fúngico e que acomete o parênquima pulmonar. Então, é uma doença infecciosa do parênquima pulmonar que gera uma resposta inflamatória num contexto de doença aguda. Isso é a pneumonia. E a partir dessa definição é que a gente vai entender toda a fisiopatologia, todo o desenrolar do raciocínio do diagnóstico clínico, enfim, tudo parte disso aqui. E reforçando o seguinte, o parênquima pulmonar, ele faz parte das vias aéreas o quê? Inferiores, ok? Então, uma infecção de via aérea inferior, mais propriamente dito do parênquima pulmonar. Antes até de passar para os próximos slides, eu vou comentar alguma coisa baseada nisso aqui, e muitas coisas vão estar escritas nos slides para vocês depois, mas só para a gente ir desenrolando o racional do negócio. Se a gente entende que é uma doença infecciosa aguda, para que a doença infecciosa se desenvolva, eu preciso de um agente infeccioso, que pode ser o vírus, bactéria e fungo. Já adianto para vocês que o mais comum é ser a pneumonia bacteriana. Em seguida, a pneumonia viral e a menos comum, mais infrequente, seria a pneumonia por fungo, que é rara de acontecer. A pneumonia bacteriana e viral, elas também podem acontecer conjugadas. Pode haver uma co-infecção bactéria-vírus, não é raro disso acontecer. Ok? Para esse agente infectar o organismo hospedeiro do nosso paciente e desenvolver a doença inflamatória, que é a pneumonia, precisa de haver um desbalanço entre o sistema de defesa do organismo e a agressividade do agente patogênico. Porque, em linha normal, o nosso organismo ele é aberto a contato com o meio que nos cerca. A gente está o tempo inteiro tendo contato com patógenos externos, com micro-organismos. Tá? A gente inala micro-organismos, a gente palpa, introduz por continuidade, por ação direta. O tempo inteiro isso está acontecendo, só que a gente não fica doente todo dia e toda hora, porque a gente tem os meios de defesa. Enquanto os meios de defesa são maiores do que a patogenicidade do nosso micro-organismo, aquela doença não se desenvolve. E quais seriam os principais mecanismos de defesa das vias aéreas inferiores que a gente teria? Quais que vocês conhecem? Começa aqui por fora. O que faz parte da via aérea anatomicamente falando? É boca ou nariz? Nariz. A gente até respira pela boca também, mas a via aérea começa fisiologicamente nas narinas. As narinas a gente já começa com os cílios, os cornetos, a própria microbiota da mucosa local, normal, que ela já é um sistema de defesa para o agente agressor. Passa lá para dentro
o sistema mucociliar, que faz o clearance mucociliar e joga para fora qualquer agente agressor. Entra mais para baixo o próprio reflexo de tosse, a glote, o sistema de fechamento da glote e o reflexo de tosse. E por último, o próprio sistema imunológico já lá embaixo nos alvéolos. Quando tudo isso passa, tem lá os macrófagos e outras células de defesa, que se algum agente agressor chegar lá embaixo, eles acabam de dar conta ali e acaba com o processo. Se qualquer desses passos, dessas etapas de defesa for prejudicada, a gente tem um risco maior de desenvolvimento da infecção da via aérea inferior. Então, por exemplo, se um paciente é tabagista, ele vai ter comprometimento do sistema mucociliar. E aí isso é um predisponente à infecção. Outra coisa, se um paciente é imunodeprimido, por qualquer motivo, seja por ser usuário de imunossupressor ou por alguma doença supressora, ou pela própria condição do paciente, um idoso, que já é imunossuprimido por si só. Então, se o sistema de defesa está deprimido, é outro fator de risco. Que mais? Se o paciente é neuropata, tem um reflexo de tosse prejudicado por algum motivo, algum problema neurológico, ele não consegue controlar o fechamento da glote, se entra uma microaspiração, ele não consegue ter o reflexo de tosse eficaz, se ele tem fraqueza de musculatura torácica e abdominal, enfim, qualquer dessas situações vai predispor a fixação do patógeno lá nos alvéolos, na via aérea inferior, e a proliferação desse patógeno. Quando isso acontece, o patógeno ele consegue vingar, vamos dizer assim, né, consegue se instalar no parênquima pulmonar, nos alvéolos, na via aérea inferior, ele começa a se proliferar. E aí isso vai gerar doença e a resposta inflamatória, porque a pneumonia é a conjugação da infecção e da resposta inflamatória que essa infecção gera. Então, a doença infecciosa e inflamatória. Essa resposta inflamatória vai ser através de quê? Se aqueles macrófagos iniciais que já estavam ali não dão conta, começa a haver um recrutamento de mediadores inflamatórios, que são as interleucinas, o fator de necrose tumoral, todos aqueles fatores que vocês conhecem lá da imunologia. E aí vai começar a haver um recrutamento desses fatores, uma replicação desses fatores, que vão gerar a resposta inflamatória da pneumonia, que começa localmente, mas que também vai ter uma resposta inflamatória sistêmica. Localmente, o que a inflamação vai gerar? Inflamação local vai dar o quê? Dor, vai dar irritação, tosse, vai dar secreção, produção de... A secreção nada mais é do que um conglomerado de célula inflamatória e micro-organismo, e agente infeccioso, tá? Então vai dar escarro, vai dar tosse, vai dar dor local, vai dar mais o que sistemicamente? Febre. Voltando localmente lá, o que o paciente sente mais? Dispneia. Por quê? Além daquela região do pulmão que está inflamada, que a complacência está diminuindo e tudo mais, aquela secreção, inflamação gera broncoespasmo. Isso tudo vai gerar o quê? Dispneia. Vai gerar as alterações do exame físico, que seria a alteração de consolidação daquele parênquima. Vai gerar os ruídos que a gente ouve, pode gerar os estertores, os roncos, pode ter sibilo também, mas o mais típico é estertor. Certo? Vai gerar taquipneia no exame físico, enfim, vai gerar toda a clínica da pneumonia. Isso a gente está falando de um quadro típico. Mas olha só, se tudo que é sintoma advém da resposta inflamatória, e isso pode se desenvolver de forma sistêmica, a gente tem que entender que a pneumonia ela também pode ter sintoma o quê? Sistêmico. A gente falou da febre, que é o que todo mundo, a pneumonia da febre, todo mundo sabe. Mas pneumonia pode dar queda do estado geral, pode dar alteração do estado mental, principalmente no idoso, estado confusional agudo, pode dar cefaleia, pode dar dor no corpo, como qualquer outra doença infecciosa, prostração,
inapetência, falta de apetite, pode dar sintoma gastrointestinal, a pessoa pode ter vômito, náusea, vômito, pode ter diarreia por causa da pneumonia. E aqui a gente já entra no que a gente está falando do quadro atípico. Você pode ter um paciente idoso com pneumonia, que ele não tem febre, que ele vai produzir pouco escarro, porque o sistema imunológico dele é deprimido, o idoso, mais fragilizado, então ele não produz muito escarro, ele não tem febre, às vezes ele vai ter o quê? Uma alteração do estado mental, uma descompensação da doença de base, um diabetes estava compensado, fica desglicêmico, é um cardiopata que descompensa a insuficiência cardíaca, ou é um paciente que vai ter uma queda do estado geral e tem sintoma gastrointestinal, às vezes o idoso está ali prostrado, com queda do estado geral, e começa a ter uma diarreia, ou náusea e vômito, e o cara está com pneumonia. Então não é assim, nossa, como é que eu ia adivinhar? Eu não tive culpa que eu não fiz esse diagnóstico, impossível. Não, pode acontecer. Vocês vão ver durante a aula, tem um dado aí que a gente vê, que até 20% dos casos pode ter sintoma gastrointestinal, dos casos de pneumonia. Tá? O diagnóstico é fácil? Não é tão fácil como um quadro típico, mas se a gente tiver essas possibilidades em mente, vai ficar mais fácil da gente chegar próximo do diagnóstico. Então vocês vejam que tudo é baseado na fisiopatologia. Aí a gente já viu o porquê que ela acontece, já viu o porquê que ela dá a manifestação clínica e a razão dessas manifestações clínicas, inclusive as típicas e as atípicas. E daí a gente já começa a entender também que se é uma doença infecciosa, o tratamento vai ser baseado no quê? No combate a esse agente infeccioso. Porque à medida que eu trato a causa base, a resposta inflamatória vai se resolver. Certo? E aí como que eu vou tratar a principal causa, como vai ser a pneumonia bacteriana, e além da causa viral não ser a principal, geralmente a doença viral ela é autolimitada. A bacteriana não, se você não tratar ela não vai resolver sozinha. Então geralmente o tratamento básico da pneumonia comunitária é com antibiótico. E a gente vai fazer o tratamento com antibiótico, na maioria das vezes, antibiótico empírico, baseado na epidemiologia mais comum, nos germes e patógenos que são mais prevalentes. Então a gente tem a escolha do antibiótico empírico baseado no perfil clínico do paciente. E dentro dessa proposta de tratamento, a gente vai ter a possibilidade de fazer isso com antibiótico oral, ambulatorialmente, e vai ter situação que a gente vai precisar internar o paciente, enfermaria UTI, e vai ter que fazer isso endovenoso, seja na enfermaria ou na UTI. E aí durante a aula a gente vai conversar isso que eu acabei de resumir e ver os critérios que a gente vai usar para cada uma dessas situações. Tá? Muitas das coisas que eu acabei de falar agora no resumo, eu não vou nem ficar entrando em detalhe aqui de novo durante o slide, vai estar escrito justamente o que eu acabei de falar. Tá? E dentro das vias de infecção, quais são as vias clássicas pelas quais o patógeno entra lá na via aérea inferior, no parênquima do pulmão? Aspiração, inalação, hematogênica e extensão direta, sendo que a via mais comum é a via aspirativa, é a aspiração. E quando a gente fala aspiração, não é aquela macroaspiração, aquela que o paciente vomita, broncoaspira, aquela coisa macroscópica. Não, às vezes é micro broncoaspirações que vão acontecendo. É um paciente que está com a tosse ineficaz, que acaba alguma coisa passando lá para baixo de forma imperceptível e subclínica. Ou seja, o patógeno vem do meio externo, vai caminhando e chega lá embaixo por microaspirações. Tá? Essa é a via mais comum de infecção da via aérea inferior. Isso aqui eu comentei no início, o porquê, a fisiopatologia, quais são os mecanismos de defesa da hospedeira, tudo que eu acabei de falar, que está escrito aqui para consulta de vocês. E aqui, inclusive, explicando cada mediador inflamatório, que tipo de alteração clínica que esse mediador pode dar. Tá? As interleucinas, igual a gente comentou, é tudo que eu acabei de comentar. E aí, propriamente dito, a gente está falando da pneumonia em geral.
Só que aqui a aula a gente vai especificamente falar da conduta na pneumonia comunitária, que vai ser o dia a dia de vocês. É o paciente que vai aparecer na porta do ambulatório ou na porta do pronto atendimento. A pneumonia, para ser encaixado o paciente em pneumonia comunitária, tem que ser uma pneumonia adquirida fora do ambiente hospitalar ou de unidade de atenção à saúde. Tá? Para isso, o paciente ele não pode ter ficado hospitalizado nos 3 meses antecedentes, ele não pode ser morador de casa de repouso, asilo, casas de cuidado de saúde, pacientes crônicos, não pode ser paciente dialítico, que é o paciente que está no hospital 3 vezes na semana, é um paciente institucionalizado praticamente, e sai também aqueles pacientes em quimioterapia ou que receberam antibiótico venoso nos últimos 30 dias, porque isso aqui vai mudar completamente o perfil da microbiota do paciente. O paciente da pneumonia comunitária é aquele paciente clássico que vem da comunidade, que veio de casa, um problema agudo e desenvolveu aquilo ali. Lembrar o seguinte, às vezes o paciente pode estar no hospital e desenvolver os sintomas em menos de 48 horas de internação. Isso também é considerado pneumonia comunitária, porque levando em conta o período de incubação da doença, entende-se que ele adquiriu o agente infeccioso antes da internação. Tá? Isso é a pneumonia comunitária. Olha alguns dados aqui de epidemiologia. Ó. A infecção do trato respiratório inferior é a doença infecciosa com maior mortalidade no mundo. Então, de todas as infecções, a pneumonia é a que tem maior mortalidade. Ela é grave, potencialmente, e frequente. Vocês vão ver que durante as aulas, e essa não é diferente, alguns dados eu trago de fora, outros daqui, porque isso tudo varia do que tem disponível. Vai ter situações em que tem dados mais escassos do nosso meio, a gente traz de fora para ilustrar, ok? Então ela é a 5ª causa de morte, por exemplo, na Europa, e a sua incidência é maior no sexo masculino e aumenta com a idade. Aqui, igual eu falei, que às vezes os dados do Brasil são mais antigos, mas aqui é o importante porque a proporção não mudou. Olha isso aqui, olha. A pneumonia é a primeira causa de internação por doença no Brasil. Então, de todo mundo que vai se internar por alguma doença, a pneumonia é a causa mais comum de internação. É muito frequente. Tá? Por isso, custa muito. E um dado importante, o custo ele varia muito do paciente que é manejado ambulatorialmente ou dentro do hospital. E a gente vai conversar muito sobre custos de saúde durante as aulas, porque isso é uma questão muito relevante dentro da prática médica atual. Por quê? Os custos da saúde eles têm aumentado demais. As possibilidades de diagnóstico e de tratamento elas têm aumentado muito, e com isso a gente cresce a quantidade de possibilidades e cresce também o custo dessas possibilidades. E a gente sabe que o dinheiro é um recurso finito, não é infinito, independente se é o recurso do próprio paciente ou da saúde suplementar, que são os convênios, ou da saúde pública. Esse dinheiro ele tem uma limitação. Se você gasta aqui, você vai ter que deixar de gastar em outro lugar, vai faltar em outra coisa. Então a gente tem que se preocupar com isso porque a gente fica muito na cabeça assim, a culpa é do gestor, é do governante, é do político. Claro que eles têm a parcela de responsabilidade deles e a função deles. Mas a gente que está na linha de frente, trabalhando, a gente também tem a nossa responsabilidade. Por quê? Se eu começo a tomar condutas inapropriadas, começo a pedir um monte de exame que não precisa, eu estou tirando aquele recurso de outro paciente que precisa. Se vocês estiverem, por exemplo, trabalhando lá no ambulatório, vocês estão lá, ambulatório de clínica médica, ambulatório geral. Aí começa tudo que aparece lá, você fala, caminho não é comigo não, caminho neurologista. Desúria? Não é comigo não, vai para o urologista. Não sei o quê, não, vai para o gastro. Você vira um encaminhador, o que acontece? Aquele ambulatório de gastro que está recebendo o paciente que se encaminhou é o mesmo que vai receber o próximo, que vai receber o próximo. Então, se aquele ambulatório ele vai demorar 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano para atender o seu paciente, claro que vai depender de uma série de fatores, mas vai depender também do quanto você está sobrecarregando
aquela linha de cuidado, o sistema. Então você começa a encaminhar o que não precisa, o dia que bater um paciente que realmente precisa, ele vai entrar no final da fila. E aí vai ficar o pepino na sua mão, que já chegou até você. Isso vale também na emergência. Você está lá na emergência, você está num hospital que não tem determinada condição de tratar aquele paciente com aquela doença. Você precisa inserir na regulação de vaga e precisa de uma unidade de transporte, uma ambulância para transportar. Aí você acabou de inserir, de transportar uma coisa que você poderia resolver. Daqui a 10 minutos chega no seu plantão uma bomba, um pepino que você realmente não tem como resolver e a ambulância está empenhada em outra ocorrência. E o paciente está aqui sem possibilidade de tratamento. Ou aquela vaga que tinha lá no outro hospital que tinha aquele tratamento, acabou de ser ocupada por um paciente que você não precisava ter encaminhado. Então, se a gente pensa, se você não quer pensar no macro, estou nem aí, pessoal que se viria, eu vou resolver minha vida. Pensa no micro também, porque você mesmo se enrola o seu trabalho se você não tiver essa gestão dos recursos, tá? Então, sempre a gente vai falar disso durante as aulas. E aqui, a gente vê isso aqui, ó. O custo do tratamento de um paciente com pneumonia, ele é 20 vezes maior o paciente internado do que no ambulatório. Isso quer dizer que eu vou evitar de internar paciente? Não, o paciente que tem que internar, tem que internar. Com critério, com necessidade, tem que internar. Agora, quem não precisa internar, além dos riscos de saúde, de internação, de todos os riscos de assistência à saúde, quem não precisa estar dentro do hospital, olha aqui, ó. Quanto de dinheiro que está indo para o ralo, aquele leito que deveria estar sendo ocupado por outro paciente. Então a gente tem que fazer esse exame de consciência, tem que ter isso em mente na nossa prática do dia a dia. Em relação à mortalidade da pneumonia, ela tem esse comportamento epidemiológico em U. Ela tem, os extremos de idade, eles têm uma mortalidade aumentada. Crianças abaixo de 5 anos, e os idosos acima de 65, 70, eles têm também mortalidade aumentada. Tá? A mortalidade fica menor no meio do caminho ali, nos jovens e nos adultos. Okay? A mortalidade vai variar também de acordo com o local de tratamento daquele paciente. O paciente que ele tem critério para tratar ambulatorialmente, ele tem uma mortalidade baixa, abaixo de 1%. Paciente com pneumonia que trata ambulatorialmente. Aquele que porventura vai ter algum critério de ser hospitalizado, ele já sobe muito a mortalidade, já vai para até 8% de mortalidade. A mortalidade é alta. Se a gente considerar uma doença frequente, prevalente, toda hora tem gente morrendo por pneumonia. Tá? E o paciente então que tem critério de terapia intensiva, quase metade morre. Então a mortalidade é muito alta. Ok? E isso vai ter um impacto já desde o primeiro atendimento. Por mais que você não seja o médico ou a médica que vai estar na UTI, mas aquele paciente sobreviveu ou não vai depender tanto dos cuidados que ele tiver lá, mas quanto da conduta que você tomou no primeiro atendimento. Se você retardou o diagnóstico, se você agilizou o tratamento, se você começou precocemente ou não, se você identificou alguma comorbidade descompensada, isso tudo já está contando nessa conta de mortalidade do paciente. Tá? Em linha normal, a maioria dos casos são não graves. Olha aqui, ó. Nos Estados Unidos, o dado é que 80% sejam de pneumonias leves, que podem ser tratadas ambulatorialmente. A minoria dos casos vão ser casos graves. Ok? Quais são os fatores de risco de pneumonia? Aquilo que a gente comentou, qualquer fator que interfira em algum daqueles pontos de proteção, seja no sistema imunológico, na fragilidade do organismo como um todo, no próprio sistema de proteção respiratória, sistema mucociliar, enfim, ou excesso de microbiota não desejável, como um paciente com higiene oral deficiente. Então, esses todos aqui são fatores de risco para a pneumonia comunitária. Okay? DPOC, tabagismo, idade, abuso de álcool, higiene oral deficiente, e olha só, até mesmo inibidor de pombo de próstata. Também não. Porque você diminuindo a acidez ali do estômago, você facilita, favorece a proliferação de
microbióticos, patógenos. Então isso aqui é importante porque você vai falar assim, nossa, não vou usar isso aqui para mais ninguém. Esse remédio não vale nada. Tirar isso. Não é assim que a gente vai raciocinar. A gente vai raciocinar o quê? Opa, esse remedinho aqui que eu achei que era inofensivo, bobinho, ele tem os seus riscos. Então eu vou fazer em quem realmente precisa. Tudo, exatamente. Toda conduta, ato médico que vocês vão ter vai ser baseado no risco-benefício. Você tem que ver qual é o benefício que aquela conduta vai trazer frente ao potencial risco. Então não há coisa boba. Ah, vou passar esse remedinho ali, não vai dar nada não. Se não tem motivo para você fazer aquilo, não faça. Porque vai atrapalhar em algum lugar. Mesmo que seja pouca coisa, mas vai atrapalhar. Agora, quem precisa, o benefício vai superar o risco que aquilo vai trazer. Olha em relação à etiologia, ó. Os patógenos mais comuns da pneumonia comunitária são esses aqui. O principal deles vai ser o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo. Independente do grau de manifestação de gravidade do paciente, sempre o pneumococo é o mais comum. Nos pacientes não graves, seja os internados em enfermaria ou ambulatoriais, em seguida vem os germes que a gente chama de atípicos, que é o Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydia pneumoniae, que hoje em dia a gente chama de Chlamydophylla pneumoniae. Tá? Em seguida, os vírus respiratórios. Lá na UTI, nos pacientes graves, a gente tem uma variedade maior de patógenos, e de patógenos mais virulentos, mais resistentes. Sendo que o primeiro continua sendo o pneumococo, e em seguida os atípicos perdem lugar para os outros, para os gram-negativos, para o hemófilos, para a legionela, para o Staphylo aureus. Tá? É esse perfil de microbiota, isso que vai embasar a nossa escolha do tratamento empírico. Ok? Por quê? Primeiro, nem todos os casos vai haver indicação de rastreamento microbiológico. Eu não vou ter isolamento de germe na maioria até dos casos de pneumonia comunitária. E mesmo naqueles que eu for fazer rastreamento microbiológico, esse rastreamento ele demora o resultado, não fica pronto na hora, ele vai demorar 48, 72 horas para ver o resultado. E você vai ter que começar o tratamento enquanto isso. Então sempre vai se aplicar o tratamento empírico. Oi? Fungo é exceção da exceção, nem tem prevalência definida de fungo. Tá? Realmente, assim, a gente tem que trabalhar na mente bactéria e vírus. Qual que seria, em percentual, essa prevalência desses germes que a gente falou? Olha, metade dos casos é por pneumococo. E quando junta por germe atípico, eu tenho cerca de 70% a 80% dos casos da pneumonia comunitária. Tá? Então, realmente seria o grosso aí do acometimento etiológico. Aqui, nessa aula, assim como nas outras, eu sempre deixo umas tabelinhas, alguma coisa a título de consulta de vocês. E aqui é um exemplo disso, que tem aqui uma tabelinha que traz os fatores de risco específicos com alguns patógenos relacionados a esse fator de risco. Então, por exemplo, quem é DPOC, quando sai daqueles patógenos mais comuns, o que pode estar tendo de infecção? Ó, hemófilos, pseudomonas, tá? O paciente que tem contato com morcego, é o histoplasma, e assim por diante, tá bom? Isso não precisa decorar, é para título de consulta de vocês. E aí a gente entra na lembrança daquela questão do quadro clínico, que a gente começou até a falar. O quadro clínico, a gente tem a definição fisiopatogênica da pneumonia, que é aquela inicial que a gente falou, doença infecciosa inflamatória aguda das vias aéreas inferiores. A gente vai ter em seguida aqui a definição clínica da pneumonia, tá? Que seria essa aqui. Qual seria a definição clínica da pneumonia? Sintomas
de doença aguda do trato respiratório inferior, que a gente vai relembrar quais são, achados no exame físico do tórax compatíveis com a pneumonia, presença de pelo menos um achado sistêmico, que a gente está sabendo que é uma doença inflamatória, certo? E presença de imagem radiológica. Quando a gente junta isso tudo e não há algum outro diagnóstico mais provável, a gente está diante de um quadro de pneumonia comunitária. O diagnóstico, gente, é esse conjunto clínico. Não existe um exame que você peça igual a sorologia para dengue lá. Você pega a sorologia para dengue, vem reagente, não reagente. Pneumonia não existe isso. Não existe, o exame para pneumonia, positivo e negativo, não é isso. A pneumonia, o diagnóstico é o quê? É um conjunto de dados. E aí você chega nesse diagnóstico clínico. Tá? A abordagem inicial para esse diagnóstico, ela é uma conjugação do quadro clínico e exame físico, ou seja, da avaliação clínica, juntamente com o exame de imagem do tórax, que para o diagnóstico inicial, a avaliação inicial, qual é o exame inicial indicado para um paciente com suspeita de pneumonia? Radiografia de tórax, PA e perfil, sempre duas incidências. A tomografia de tórax ela pode ser usada, mas não é a primeira linha de opção. A gente vai ver quando que a gente vai usar a tomografia, tá? Beleza. Então, olha só, quais os sintomas sugestivos de pneumonia mais típicos? Olha, aqueles que a gente falou no início da aula: tosse, expectoração, dispneia, dor torácica. Que tipo de dor torácica? Qual que é a característica da dor torácica da pneumonia? Dor pleurítica. O que é uma dor pleurítica? Dor ventilatório dependente, né? Que acontece mais, exacerba na ventilação ou até na tosse, né? Na movimentação ali. Isso. Por quê? O parênquima não está inflamado? Quando você ventila, você esgarça aquele parênquima ali que está inflamado. Tecido inflamado, então dói. É uma dor pleurítica. Quais os achados focais no exame físico do tórax? O que a gente pode ter no exame físico? Estertores seria o ruído adventício mais comum. Pode ter ronco civil também, mas o mais clássico seria o estertor. O que mais? Vamos começar lá no exame físico, com a inspeção, palpação, percussão e ausculto. Na inspeção, o que você vai ver num paciente com pneumonia? Taquipneia é um sinal muito importante, porque ele é precoce e ele vai ser identificado na grande maioria dos pacientes, independente do quadro ser atípico. Por exemplo, o idoso, às vezes, ele só tem taquipneia. Você não identifica mais nada ali. Além daqueles sintomas atípicos, né, que é do estado geral, lá, respiratoriamente falando, você vai ver ele tem taquipneia. Ele não está tossindo, não está com febre, não está com mais nada. Então, taquipneia é importante. Pode ter sinal de esforço respiratório? Sim. Pode, vai depender da gravidade, né? Batimento de asa nasal, musculatura acessória, cianose, tá? O que mais? Taquicardia não seria o exame físico do tórax em si, mas pode estar presente. Taquicardia. O que mais? Aí a gente falou da inspeção. Na palpação, o que vocês podem ver? Frente tóraco-vocal vai estar como? Aumentada. A consolidação aumenta o frente tóraco-vocal. Expansibilidade. Diminuída naquela região ali. Percussão. Maciçez. A consolidação vai dar maciçez. Na ausculta. Você já falaram dos estertores e outros ruídos adventícios. E o murmúrio vesicular pode estar diminuído naquele local também. Tá? Beleza. Olha aqui, o que seria mais comum de tudo isso que a gente está falando? Mais prevalente? Taquipneia, é bem frequente. Estertores, é o ruído adventício mais comum. E de sintomas, tosse, febre e dispneia.
Tá? Então, a cefospinéia vai estar presente na maioria dos pacientes. Lembrando o seguinte, algumas ressalvas em relação à manifestação clínica, que é o quê? Nem todo mundo vai ter um quadro típico. Ó, alguns pacientes não vão ter achados de consolidação pulmonar no exame físico. Você vai fazer o exame físico, não tem. Até 20% dos pacientes, que eu falei lá no início, ó, podem apresentar queixa gastrointestinal. Outra ressalva da manifestação clínica, até 2% dos pacientes hospitalizados com pneumonia comunitária têm em conjunto câncer de pulmão. Olha só, isso é importante porque, às vezes, o diagnóstico do câncer de pulmão, ele sai naquele momento da pneumonia. Porque o câncer de pulmão, dependendo de onde ele estiver localizado a massa, ele pode obstruir o bronco e predispor ao acúmulo de secreção ali naquela região. Aí, às vezes, o cara chega com pneumonia, síndrome de pneumonia. Aí você faz o raio-x e ele tem uma massa no pulmão. E, às vezes, essa imagem radiológica pode confundir. Você pode achar que é só a consolidação da pneumonia. E aí, como é que você vai sair dessa enrascada? Você, muitas vezes, vai ter que repetir a imagem radiológica depois do tratamento da pneumonia. Para ver, será que aquilo era uma consolidação de fato ou era uma massa pulmonar e era um câncer? Então você vai repetir essa imagem pulmonar nessas dúvidas quando? Depois de 6 semanas de tratamento da resolução do problema. Porque a resolução radiológica, que a gente vai ver para frente, ela é tardia. O paciente primeiro melhora clinicamente e depois ele tem resolução da imagem radiológica. A imagem radiológica ela pode permanecer alterada por algumas poucas semanas. Então, já adiantando para frente aqui, que não é rotina a gente ficar repetindo imagem no final de tratamento de pneumonia. Então, você começou a tratar um paciente de pneumonia hoje, fala, seu fulano, senhor trata, semana que vem só volta porque eu quero ver se está tudo bem. Ele volta. Não é para você fazer outro raio-x semana que vem. Se ele está clinicamente bem, resolveu clinicamente, beleza. Não vai fazer outro raio-x. Você vai fazer, vai continuar a imagem da pneumonia uma semana depois. A não ser que você queira tirar alguma dúvida dessa situação do câncer, mas aí não é hora de fazer uma semana depois. Você vai fazer 6 semanas depois. Tá? Então, uns vão gerar uma dúvida pelo fator de risco e pela imagem inicial, outros podem gerar dúvida por pneumonia de difícil resolução. Você está tratando, fazendo remédio, tudo bonitinho, o cara não melhora. Ou melhorou, daqui a 15 dias está com pneumonia de novo. Poxa, tem alguma coisa ali anatômica que deve estar predispondo ao acúmulo ali da infecção. Tá? Seguindo as ressalvas do quadro clínico, ó, os idosos, a gente comentou que é possível que ele tenha pneumonia sem febre, tá? E aí quais seriam os sinais clínicos mais comuns? Ó, taquicardia e taquipneia, que é muito sensível no idoso, tá? E as manifestações gerais de confusão mental, mudança na capacidade funcional e, isso aqui é importante, descompensação da doença de base, que eu comentei também. O cara que é diabético descompensou, cardiopata descompensou, enfim, qualquer outra doença crônica que descompensa. E aí você vai ver o motivo da descompensação, foi a doença infecciosa. Tá? E aí, beleza. Aí você fez a avaliação clínica. Depois da avaliação clínica, você levantou a hipótese diagnóstica da pneumonia comunitária. Para a confirmação diagnóstica, a gente já viu que a gente precisa da avaliação clínica, dos critérios clínicos e da imagem radiológica. Então, na avaliação inicial de um paciente com pneumonia, você vai fazer a avaliação clínica, raio-x de tórax, em todo mundo. Porque você está usando isso para o diagnóstico. Com o diagnóstico em mãos, não é em todo mundo que você vai fazer outras avaliações complementares, como exame de sangue, laboratoriais, como rastreamento microbiológico. Não é em todo mundo. Você só vai fazer
em casos selecionados, quando o paciente tiver uma estratificação de risco maior, a gente vai ver quais são os critérios. Então, ele é normal, alguém com suspeita de pneumonia, avaliação clínica e raio-x de tórax. Só. O padrão. Fora isso, só se o paciente tiver critério de gravidade, você vai acrescentar mais coisas na avaliação. Então, olha só, a avaliação complementar, ela pode ajudar na definição do diagnóstico, como a radiologia faz, pode ajudar na definição da etiologia e pode ajudar na estratificação de risco ou identificar possíveis descompensações de doença de base. Tá? Então, no paciente que tem comorbidade, por exemplo, você pode fazer uma avaliação laboratorial. Se esse paciente diabético vai dosar uma glicemia, se ele é renal crônico, você vai dosar uma função renal, ver se descompensou e assim por diante. Tá? Porém, reforçando, olha, no paciente de baixo risco, não há necessidade de nenhum exame além do raio-x de tórax. Então, a radiologia, a opção é o raio-x de tórax, só que a gente pode ter uma seguinte situação. Pode existir uma dissociação clínico-radiológica. O que é isso? O que é mais comum acontecer? O paciente tem um quadro clínico sugestivo, aí você faz o raio-x no neonário. É o mais comum. Porque o contrário não acontece. Ah, ele não tem a clínica e tem o raio-x. Pô, se ele não tem a clínica, para que você pediu o raio-x? Então isso aí geralmente não é a realidade. A realidade vai ser essa aqui. Você suspeitou clinicamente e não achou nada no raio-x. Aí o que você faz nesses casos? Ou você repete a tomografia daqui a 24, 48, 72 horas. Não, a radiografia, desculpa. Repete a radiografia entre 24 e 72 horas, porque do mesmo jeito que a resolução radiológica é tardia, o aparecimento da alteração também é mais tardio do que o clínico. Ou, se você quiser já definir logo, você pode fazer a tomografia de imediato. Tá? Então, ó, suspeita clínica, raio-x normal, das duas uma. Ou eu já faço a tomografia agora, porque pode ter alteração pequena que o raio-x não mostrou e a tomografia vai mostrar. Ou, se eu não tiver a tomografia disponível ou não quiser lançar a mão dela, eu repito o raio-x, mas tem que esperar aí de 24 a 72 horas para repetir. Nesse caso, já posso iniciar o tratamento? Pode iniciar baseado na clínica. Se a sua suspeita clínica for forte, você não vai ficar esperando o diagnóstico radiológico. Tá? E aí, a gente entra já nas indicações de tomografia. A gente já viu que não é indicado de rotina como primeira escolha. E uma das ocasiões é essa. Dissociação clínico-radiológica com raio-x, eu posso lançar a mão da tomografia. Então, ó, clínica exuberante com raio-x normal. É uma indicação de eu fazer a tomografia. Outras indicações seriam, ó, diferenciar problemas relacionados à doença infecciosa de massa pulmonar, de câncer, de neoplasia. Tá? E outra situação é aquele paciente que falha tratamento, que eu quero avaliar alguma complicação. Será que esse cara está fazendo um abscesso? Será que ele tem um derrame pleural septado? Enfim, o que está acontecendo com esse paciente? Então, a tomografia ela entra para dirimir dúvidas. Ok? Não é a primeira escolha. As ressalvas em relação à avaliação radiológica é essa que a gente comentou. A progressão radiológica ela é tardia, tanto o aparecimento da alteração quanto a resolução posterior. Sendo que a resolução ela pode demorar até 6 semanas do início do quadro. Tá? Então, quando repetir uma avaliação radiológica, mais propriamente o raio-x de tórax? Caso não haja melhora clínica, para eu ver se tem uma complicação, o que está acontecendo, né? Ou, depois de 6 semanas, se eu quero tirar aquela dúvida se a imagem era só da infecção ou se era uma imagem de neoplasia também. Fora isso, não é rotina, final de tratamento, ficar fazendo controle de cura de pneumonia com imagem de tórax. Não é para fazer isso. Professor, mas ele falava em fumantes, ou isso não é? Aqui no caso, porque aí a suspeita clínica, independente se você suspeitou que aquela imagem inicial era uma massa ou não, só por ele ser fumante mais do que 50 anos já é um fator de risco muito grande para neoplasia. Então, nesses casos aqui, mesmo que a imagem inicial não era massa não, mas é bom você repetir para ver se vai limpar tudo. E mesmo se ele não for fumante de mais de 50 anos, se a imagem inicial já levou a suspeita que poderia ser uma massa, você vai reacessar também.
Então, gerou dúvida que não era só da infecção, você vai repetir. Ou, se houver falha terapêutica. O paciente não melhorou, você vai repetir também para ver alguma complicação. Aí, no caso não haja melhora, seria, caso não haja melhora após uma semana... Não haja melhora esperada. O que seria uma melhora esperada? Em linha normal, o tratamento de um paciente, vamos botar um ambulatorial, ele vai ser de 5 a 7 dias. Você não vai tratar, hoje em dia a gente não trata mais pneumonia com longo tempo de tratamento. Então o ideal é fazer em torno de 5 dias de tratamento. Após esse período, o paciente ele tem que estar clinicamente bem. E não só após o tratamento. Geralmente o paciente tem uma resposta clínica satisfatória após ali 48, 72 horas de tratamento, já é para ele estar bem melhor. Já não se espera que ele esteja fazendo febre, que ele esteja recuperando aquilo. Passou aquele tempo de tratamento, o paciente clinicamente ele respondeu como você imaginava, melhorou. Você vai pensar em não melhora caso isso não aconteça. O cara está lá com 5 dias de antibiótico e ainda está fazendo febre. Ele estava prostrado e continua. Ele não tinha confusão mental, agora tem. Ele tinha uma cardiopatia que estava compensada e descompensou. Pô. Ele não está respondendo como deveria, porque já era para ele estar resolvido essa infecção. Tá? Aí você vai ter que ver, será que é o que está acontecendo? Será que ele fez um embrião pleural, um derrame pleural infectado, um abscesso? Enfim, você vai ver o que está acontecendo. E, já adiantando, a melhora, critério de melhora, o principal critério clínico. A gente já viu que radiologicamente falando não é um bom acompanhamento para melhora, porque é tardio. Qual é a outra possibilidade de acompanhamento de melhora? Clínica e laboratorial. O que de laboratório que é bom para a gente acompanhar a evolução de resposta ao tratamento? Leucograma e marcadores inflamatórios, que aí entra principalmente a PCR. Então você vai ver quanto que era a PCR no início, quanto que é daqui a 3, 4 dias. Está diminuindo, caiu. O hemograma, ele tinha leucocitose, normalizou, ou às vezes o contrário, tinha leucopenia e normalizou. Então essa é a resposta laboratorial que vai acompanhar a resposta clínica. Esse vai ser o nosso parâmetro de melhora. O parâmetro radiológico a gente já sabe que é tardio. Tá? Não vou me deter nas imagens, porque vocês já tiveram imaginologia, só para o visual que vocês lembrarem. Ó, uma consolidação na parte superior do hemitórax direito. São todas as imagens que eu vou mostrar compatíveis com pneumonia, tá? Aqui é uma consolidação lobar na parte inferior do hemitórax direito. Esse aqui é um infiltrado de nivelamento do seio costoflêmico esquerdo, compatível com o derrame pleural e infiltrado associado. Aqui é um infiltrado mais difuso aqui na parte média do hemitórax direito e perilar, também é um padrão compatível com pneumonia, com doença infecciosa. Aqui é um padrão de complicação, né, um abscesso, uma cavidade com nível líquido, vários dentro, são complicações de pneumonia. Aqui na tomografia, consolidação mais difusa com broncograma aéreo. E aqui em seguida uma coisa mais localizada, mais focal, uma consolidação bem focal, também com broncograma aéreo. São todas imagens compatíveis com pneumonia. O paciente tem clínica e tem essas imagens de pneumonia. Tá? Em relação à avaliação complementar, a gente comentou que além da avaliação radiológica que todo mundo vai ganhar, existe a avaliação laboratorial e, por fim, a microbiológica. A laboratorial e microbiológica a gente vai fazer em quem? Em quem eu precisar de auxílio prognóstico, de estratificação de risco, porque não vai ter valor diagnóstico. Eu não tenho um exame de sangue que vai falar se o cara está com pneumonia ou não. Ele pode ter leucocitose, ele pode ter outras coisas, pode não ter. O diagnóstico vai ser clínico radiológico. O exame de sangue ele vai ser bom para a identificação de risco e avaliação de comorbidades, que é o que eu falei, o renal crônico, o diabético, tudo isso vai se aplicar uma rotina laboratorial. Agora, se o paciente não tiver nada disso, não tiver um critério de mais risco, eu não preciso fazer avaliação laboratorial, eu preciso ficar pedindo hemograma todo mundo com pneumonia,
ambulatorialmente falando, tá? Todo mundo que eu internei, que tem algum critério de risco para internar, vai ganhar exame laboratorial. Então, eu vou solicitar exame laboratorial em quem? Quem tem comorbidade, o paciente muito idoso ou quem for ser tratado dentro do hospital. O paciente de baixo risco que vai ficar tratando ambulatorialmente não precisa de exame de sangue obrigatoriamente. Além daquela rotina laboratorial básica que a gente viu ali, são passíveis de solicitar também os marcadores inflamatórios, que o colega comentou, que é a PCR, que a gente pede a PCR quantitativa. A gente quer quantidade dela, eu não quero qualitativa, eu não quero saber se a PCR está positiva ou negativa, eu quero o número dela, porque a evolução dela vai ser um critério de resposta ao tratamento. Em quem eu pedi, o cara que está internado, eu sabia que a PCR era 20, 3 dias depois ela foi para 10, isso é um critério que ele está respondendo ao tratamento. Agora, se eu peço só a qualitativa, vai vir lá, PCR positiva, 3 dias depois, PCR positiva. Mudou nada. Tá? E o outro marcador inflamatório é a procalcitonina, que hoje em dia as diretrizes utilizam muito para ajuda na definição etiológica, porque a procalcitonina está aumentada, muito relacionada à infecção bacteriana. Então, se a procalcitonina inicialmente ela for baixa, denota, não é que ele não tem infecção, denota que não seja uma infecção bacteriana, deve ser um agente viral ou alguma coisa desse tipo. Tá? Não é um parâmetro isolado, ele não é garantidor. Não adianta eu dosar a procalcitonina e ficar baseado só nela. Ela é um fator a mais na sua linha de decisão. Tem diferença para questão de dificuldade para combater entre bactéria, vírus e fungos? Uns são piores do que os outros? Olha, geralmente a infecção fúngica ela é mais difícil de resolver. Tá? Até porque o paciente que tem uma infecção fúngica, ele já é um paciente com perfil clínico ruim. O paciente imunocompetente, normalmente, ele não tem uma infecção fúngica. Só que o paciente que foi suscetível e começou uma infecção fúngica, depois que você resolver, é uma zebra. Tá? A bacteriana depende da bactéria e da condição clínica do paciente, assim como a viral. A viral em si é algo autolimitado, mas às vezes naqueles 5, 7 dias de replicação viral já é o suficiente para o cara zebrar, como acontecia na Covid, vocês vivenciaram isso aí. Covid é uma infecção viral e dava zebra. Né? Então tudo vai depender muito, não tem assim, o que é pior, depende do vírus, da bactéria que seja, e do paciente, do estado do paciente. Então não tem muito esse negócio, o que é mais grave? Vai ter pneumonia viral grave, vai ter bacteriana grave, tá? Mas geralmente a mais complexa de ser tratada é a fúngica. E por último, da avaliação complementar, a investigação microbiológica. Tá? Lembrando que essa investigação microbiológica ela não está indicada de rotina, ela vai se aplicar só em quem? Nos pacientes que, principalmente os pacientes com pneumonia grave, que estão na UTI, todos vão ter indicação de investigação microbiológica, e aqueles internados, que seriam o estágio moderado, você pode também fazer essa investigação microbiológica. E como que se daria, e no ambulatorial não é para pedir investigação microbiológica. E quais são as possibilidades de investigação microbiológica que a gente tem? Você vai pedir o quê? Você pode pedir cultura de escarro ou de secreção traqueal, se ele estiver entubado, você vai colher lá de baixo, ou se ele não estiver entubado, de escarro mesmo. Cultura e grama. Como é que o paciente colhe o escarro? Pega a coisa, dá uma cuspidinha, suave, como é que é? Não, pega lá. Pega lá da alma mesmo, do âmago do ser dele, lá do interior. Dá a vida dele ali para trazer a secreção lá de dentro, e quanto mais inferior for a secreção, maior a positividade do diagnóstico. Para isso a gente geralmente colhe no primeiro horário da manhã, que é a hora durante a noite que ele acumulou mais secreção, de manhã geralmente tem mais secreção, e em jejum, né, para não ter alimento na cavidade oral. Então você faz o higiene oral, paciente em jejum, e
ele manda ver lá, dá o melhor dele. Né? O seu Joaquim dá seu melhor aí. E o que está entubado aí não, aí é uma coleta passiva, né? A pessoa vai lá, o fisioterapeuta, ou quem for, vai aspirar lá e vai colher aquela secreção. O suave não é indicado porque você vai colher micro-organismos da cavidade oral e a infecção é do pulmão. Então você quer pegar algo que venha lá de baixo. Tá? O que mais você pode colher de material? Sangue, hemocultura. O germe ele pode estar circulante no sangue. Então você faz hemocultura também, quando indicado em investigação microbiológica. Tá? E outro lugar que você pode também tentar identificar o micro-organismo é através da urina. Mas não identificar o germe na urina, porque ele não vai sair o germe pela urina. É através do antígeno urinário. Ou seja, vai ter um antígeno circulante que ele gerou por estar circulando, e aquilo, o antígeno é eliminado na urina. Então você pode pedir antígeno urinário, por exemplo, que a gente usa na prática, é para legionela, que é um germe muito virulento, patogênico, tá? Que dá pneumonias graves e que não está dentro da microbiota habitual, que não vai ser coberto por alguns tratamentos empíricos. Então, se é um paciente que tem uma pneumonia muito grave, você pode pedir antígeno urinário de legionela. Tá? Professor, a pneumocistose também é por SCAR? O diagnóstico? É. Sim. E aí, se tiver, por exemplo, um abscesso, uma área abscedada, você pode abordar também com punção. Você vai lá por tomografia, o que seja, ou por broncoscopia também. Você vê onde que está aquela região de acúmulo de secreção, você vai com o broncoscópio, filma diretamente aquele catarro que tem lá dentro e colhe lá de dentro. Então você tem essa possibilidade de colher material de via aérea. Tá? Aqui é um resumo do que eu acabei de falar. O paciente ambulatorial não colhe microbiologia e os que estão na UTI colhem tudo que tem direito. Ó, o escarro a gente pede grã-cultura, quando indicado. A hemocultura você vai pedir só hemocultura, e aí eles vão cultivar ali aquela amostra de sangue, só que a positividade é baixa, tá? E o antígeno urinário existe disponível para o pneumococo e para a legionela. Por que a gente não usa o antígeno do pneumococo? Porque ele já é o germe mais comum. Então, geralmente, você já vai estar fazendo um tratamento empírico que cubra o pneumococo. Então, na prática, a gente não usa. A gente usa muito o antígeno para a legionela. Tá? E aí, lembrando o seguinte, o antígeno não permite a determinação do perfil de sensibilidade antimicrobiana, diferente da cultura. Quando você faz a cultura, você cultiva o germe e você tem o germe ali, pode testar, inclusive, a sensibilidade dele. O antígeno, você não está cultivando o germe, é o antígeno dele. Então você não consegue ver a sensibilidade antimicrobiana dele, só consegue saber que o paciente está com a legionela. Se ela é sensível, se não é, você não consegue saber. Só se ela crescer nas suas culturas lá, do escarro, do sangue, através do antígeno urinário, não dá para saber isso. Que é isso que está assinalado aqui. Beleza. Aí eu estou lá, de frente a um paciente que eu já montei a suspeita clínica, fiz a avaliação radiológica, já cheguei no meu diagnóstico. Já fiz alguma estratificação de avaliação complementar e, junto com essa estratificação complementar, eu tenho que fazer isso aqui também, ó, estratificação de gravidade, que vocês já conhecem isso aqui. O que a gente usa para estratificação de gravidade? Ó? O mais simples que a gente usa é o CURB 65, que é proposto lá pela Sociedade Britânica e que foi disseminado e até hoje é recomendado. Tá? Você tem outros critérios de gravidade, como o PSI, enfim, vários outros, mas esse aqui é muito fácil de aplicar e validado clinicamente, então é o que a gente usa. E a gente pode usar uma variação dele que é o CRB 65. Tira a ureia. Quando você não vai fazer exame laboratorial, você usa o CRB 65. E aí cada letra dessa corresponde a um item do critério. E cada critério presente preenche um ponto.
O C é de confusão mental, o de ureia acima de 50, o R de frequência respiratória acima de 30, o B de blood pressure, de pressão arterial abaixo de 90 por 60, e o 65 é a idade, acima, maior ou igual a 65. Quando eu ponho meu paciente no curso 65, eu jogo nesse algoritmo aqui. Se o paciente não preencheu nenhum critério ou um só, ele é um paciente de baixo risco. E aí esse paciente é candidato a tratar ambulatorialmente. Se eu preencher 2 critérios do CURB, ele vira um risco intermediário, já é um paciente para eu considerar internar esse paciente. E se ele tem 3 ou mais, geralmente é um paciente de alto risco, já é encaminhado para UTI. Se eu uso o CRB ao invés do CURB, qualquer critério presente já pode levantar a consideração de uma internação desse paciente. O cuidado e ressalva que eu faço é em relação à idade. Porque hoje em dia, às vezes você pega um paciente de 68 anos, que ele vai preencher a idade do CURB, mas o cara está batendo um bolão ainda. Está melhor que a gente. Então você não pode usar isso cegamente. É um critério que você usa para te auxiliar, mas sempre você tem que fazer o julgamento clínico. Você não vai internar o paciente com pneumonia só porque ele tem 68 anos. Se ele tem 68, mas pô, todo o resto está tudo ótimo, ele pode sim ser tratado ambulatorialmente. Tá? E aí por isso que tem essa outra parte aqui da árvore decisória que eu deixo para vocês. Ó. Então você vai começar pelo CURB, passa por esses outros critérios aqui que o CURB não contempla. Por exemplo, ó, às vezes o CURB dele deu normal, só que o cara tem comorbidade, está descompensada. O cara tem uma insuficiência cardíaca, ele está descompensado com insuficiência cardíaca. O CURB dele deu normal. Você vai ter que internar ele, porque ele está descompensado em insuficiência cardíaca. Ou ele está descompensado da diabetes, está fazendo uma cetoacidose diabética pela infecção. O CURB deu normal, mas ele está com cetoacidose, tem que internar. Ou CURB deu normal, mas pô, você vai examinar o cara não está taquipneico ainda acima de 30, está com 28. Não preencheu o CURB, mas aí o cara está saturando 89 em área ambiente. Você vai mandar esse cara para casa? Então, ó, aqui o ponto de referência que a gente vai usar é 92 de saturação. Ou uma doença muito disseminada. Você olha lá, o cara tem um infiltrado difuso, uma pneumonia feia no raio-x, que potencialmente ele pode se tornar muito grave. Então você tem que botar isso no julgamento clínico. E também os fatores psicossociais e capacidade de ingestão oral. Fator psicossocial. Cara, um senhor lá da zona rural, que o cara mora sozinho, não tem ninguém perto, o cara tem dificuldade de locomoção, não tem veículo próprio. Você vai começar a tratar ele hoje. Se daqui a 2 dias ele não melhorar, como que esse cara vai voltar? Então você tem que pensar nisso. Tá? Impossibilidade via oral. O cara está com aqueles 20% lá de vômito. Como é que o cara vai tomar antibiótico? Se nada para no estômago dele. Então, às vezes, você tem que internar, faz o sintomático, faz antibiótico venoso por 1, 2 dias, o cara melhorou, passa para via oral e manda ele para casa. Quando você decide internar, você não está decretando que ele vai ficar durante todo o tratamento internado. Ele vai ficar enquanto for necessário. Se for necessário um dia, ele fica 1 dia, 2, 3 ou até o final do tratamento. Mas em geral você começa internado e depois ele ganha alta e termina em casa com oral. Tá? Tudo isso aqui vai ser usado para você fazer o seu julgamento clínico e tomar essa decisão. Vou internar, não vou internar. Tá? Ó, os outros critérios são esses aqui, ó. PSI, tem esse monte de parâmetro, é mais complexo, tá? Mas pode ser usado. Professor, pode fazer. Volta um pouquinho lá naquele formulário. Esse mesmo? Não, aonde fica fala da ureia. Peraí. Aqui. Isso, quando a ureia, por exemplo, um exemplo, quando a ureia estiver maior de 50, é que está ruim, é isso? Isso. Ah, É o critério. É o critério, entendi. Ou seja, denota disfunção renal. Tá. Tá? Da mesma coisa os outros critérios aqui, né? Preencheu isso aqui, aí ganhou isso. Então aqui no final das contas fica assim, ó. Começa com a avaliação clínico-radiológica,
passo para avaliação de gravidade, que é clínica, e decisão de estratificação laboratorial, e termino decidindo sobre o tratamento e ambiente de tratamento também. Aí quando a gente chega no tratamento, o racional é o seguinte: você sempre vai começar a terapia empírica, porque mesmo naqueles que você for fazer o rastreio microbiológico, ele vai demorar uns dias a ficar pronto. Então você vai ter que começar o tratamento clínico. Você vai guiar pelos patógenos mais prevalentes, pelaquela epidemiologia que eu mostrei para vocês, tá? Aí, um detalhe é o seguinte, ó. Em linha normal, num paciente baixo risco, obrigado. Em linha normal, no paciente baixo risco, a terapia combinada ela não é superior à monoterapia. Então você geralmente faz monoterapia, um antibiótico, no baixo risco. Você começa a ter necessidade de fazer terapia combinada quando o paciente tem algum critério que aumenta o risco. Que aí, principalmente nos pacientes com parto grave, pneumonia comunitária grave, esse sim é mandatório que você faça terapia combinada, mais de um antibiótico, com um espectro maior. Tá? E aí, como que é a decisão do antibiótico empírico? Ó, tá aqui. Paciente que você decidiu tratar ambulatorial. Você fez aquele estratificação de risco, ele é baixo risco. Vai tratar ambulatorial. Ele é ígido, não tem comorbidade. Quais são as primeiras escolhas? Macrolídeo ou beta-lactano. Macrolídeo, qual que vocês conhecem? Azitromicina e claritromicina. E o beta-lactano, amoxicilina. Tá? Se o paciente é de baixo risco, você vai tratar ambulatorial, mas ele tem doença associada, o cara é diabético, renal crônico, cardiopata, DPOC, uma comorbidade significativa, você vai escolher ou por terapia combinada, beta-lactano com macrolídeo, os dois juntos, ou quinolona respiratória, ou fluorquinolona que a gente chama. Quais são os exemplos de fluorquinolona que vocês conhecem? Levofloxacina e moxifloxacina são os principais. Lembrando que ciprofloxacina não é quinolona respiratória. Porque ela não pega o quê? Não pega o pneumococo. Ciprofloxacina não pega o pneumococo, por isso que ela não presta para pneumonia. Tá? Tem que ser essas quinolonas respiratórias, que é a levo e a moxifloxacina. Imunossuprimido, deprimido ou suprimido, entra nessas doenças Entra associadas. como doença associada. Tá? Internado, paciente que você fez os critérios de risco, decidiu que ele tinha que internar, mas não está grave a ponto de ter que ir para UTI. Você vai tratar igual esse doença associada aqui, ó. Quinolona ou beta-lactano com macrolídeo. E o internado na UTI? Sempre associado, porque lembra, pneumonia comunitária grave tem que ser terapia combinada. Então eu fazendo beta-lactano ou quinolona, eu vou ter que associar com o macrolídeo. Sempre vou fazer dois juntos. Ok? Aqui é um quadro que fala exatamente o que a gente falou no algoritmo, só que aqui inclui as doses. Tá? Inclui as doses aqui e posologia. A dose, Olha, da pneumonia comunitária é algo assim que particularmente é importante vocês saberem, sabe? Vocês não precisam saber de tudo, porque vocês vão ter que escolher algum tipo de tratamento. Você tem que saber como tratar pelo menos uma alternativa daquelas ali. Tá? Bom, de cada aqui, ó. Vamos ver que o paciente seja esse aqui, com doença associada. Você escolhe o beta-lactano macrolídeo, aí você tem que saber a dose e miligrama de Qual que você vai... Seria bom que vocês soubessem, tá? Professor, Oi. a quinolona respiratória vai ser o leve, o mox? E o moxifloxacina. Mox. Mox. Ah, Mox. Tem a gatfloxacina também, mas a gente vê pouco assim. Geralmente o que a gente tem disponível é a levo e a mox. Tanto o venoso quanto o oral também tem.
Aqui é a referência de fora, qual que é o tratamento empírico lá fora, que não varia muito, tá? Você vê que a americana fala macrolídeo, a britânica fala amoxicilina e a europeia fala amoxicilina como alternativa de macrolídeo, tá? Aqui, a título de consulta, isso aqui não precisa ficar decorando, mas só para vocês consultarem, olha, os patógenos específicos e qual antibiótico seria indicado para cada patógeno. Por exemplo, você pega a legionela aqui, olha, ela só é coberta pela fluoquinolona, seria a escolha para ela. Tá? Então, se você estiver fazendo um beta-lactano, que o cara tiver com legionela, não vai melhorar. Tá? Duração, é aquilo que eu já adiantei para vocês. Ó. Hoje em dia, a tendência é tratamento por curto período. Tá? Pneumonia comunitária, sem critério de gravidade, é tratamento ali de 5 dias, no máximo 7 dias. Tá? A diretriz, teve uma que saiu agora em julho, agora mês passado, que ela fala até 3 a 5 dias. Eu acho pouco até. 3 dias? Eu acho pouco, na prática, assim, porque a gente às vezes vê 2, 3 dias, o cara ainda está com um pouquinho de sintoma, é desconfortável você tirar o antibiótico 3 dias, mas na literatura diz isso. Então assim, eu vejo que o alvo prático para vocês seria 5 a 7 dias. Aquele negócio de tratar a pneumonia com 10 dias, 14 dias, já está fora, tá? O paciente, volta a falar, baixa o risco, né? Não é aquele cara da UTI, é outro perfil. É o paciente que vocês vão pegar na porta. Olha, a falha terapêutica não é rara. A chance de falha terapêutica nos ambulatoriais 7% e nos hospitalizados 10 a 20 poucos por cento. Então é possível acontecer a falha terapêutica. O que você tem que ter em mente quando falha o tratamento? Primeira coisa, rever o seu diagnóstico. Será que é pneumonia mesmo? Ou será que é outro diagnóstico que eu me confundi? Então o cara não vai saber. Aí entra as outras possibilidades. Não, é pneumonia mesmo. Vou para outros fatores. O que pode estar causando falha? Fator relacionado à droga. Será que ele está usando? O cara está tomando? Na posologia correta? Será que eu escolhi corretamente o antibiótico para aquele perfil do paciente? Outra possibilidade, fator relacionado ao patógeno. Será que o meu patógeno é diferente do que eu estava imaginando? Será que ele tem um perfil de resistência diferente? Ele é multiresistente? Tá? E o fator relacionado ao hospedeiro. Será que eu tenho algum fator local de obstrução? Tenho uma neoplasia, obstrução bronca? Será que eu fiz um abscesso? Enfim. Será que ele fez uma complicação, derrame pleural, está com empiema? Então eu vou ter que pensar nessas possibilidades do porquê que falhou o tratamento que tinha tudo para dar certo. Tá? Isso aqui em relação ao tratamento, eu comentei também, é importante isso aqui, olha. Sempre e assim que possível, o cara que eu internei, ele vai terminar o tratamento em casa. Tá? Não preciso esperar o final do tratamento. Vocês estão passando a lista aí já, né? Para transicionar o antibiótico venoso para oral, eu preciso de deglutição adequada, sinais vitais estáveis, eu preciso ter um estado mental preservado, a doença de base compensada e a parte ventilatória também compensada. E por último aqui, mas não menos importante, sobre a prevenção, gente. O paciente que teve a pneumonia, ele pode ser que ele tenha algum fator de risco para ter tido aquela pneumonia. E se você não atuar naquele fator de risco, é possível que ele tenha de novo. Tá? Aí entram vários fatores de risco que a gente comentou durante a aula. Aqui, de forma genérica, que vai caber a todas essas estratégias de prevenção praticamente, seria a imunização, antipneumocócica e anti-influenza e a cessação do tabagismo. Então, o paciente que é tabagista é até um momento mais facilitador para você abordar o tema, porque o paciente que passa por um problema de saúde, ele está mais suscetível a se engajar em alguma mudança, né? Apertou a situação dele, ele está mais suscetível a querer mudar, ele fica com medo.
Então é um momento bom de você tentar combater o tabagismo. E a vacinação seria a influenza, que é a vacinação anual que a gente faz para quem tem fatores de risco, quem teve a pneumonia, e a antipneumocócica, que é a vacina do pneumococo, que a gente vai fazer em quem tenha fatores de risco, por exemplo, DPOC, paciente com comorbidades mais graves, e nos pacientes com mais de 65 anos. O paciente com mais de 65 anos já teria indicação da vacinação antipneumocócica. Ao contrário da vacinação da influenza, que é anual, a antipneumocócica ela é dose única quando ela é dada depois de 65 anos. Então é dose única. Se deu antes dos 65 anos por algum motivo, você repete ela depois de 5 anos, quando ele atingiu os 65 anos. Entendeu? Pode repetir? Influenza anual. Influenza anual. Antipneumocócica, se o cara não tem comorbidade nenhuma, ele ganha indicação pela idade. Passou dos 65, indicação. Dose única. Se porventura ele tem alguma comorbidade que levou ele a ser vacinado na pneumocócica antes, ele tinha 40 anos, 50 anos e ele vacinou porque ele tinha asplenia, porque ele tinha DPOC, por algum motivo. Quando ele fizer 65 anos, se já tiver mais de 5 anos da dose, ele repete a vacinação, faz o reforço. Tá? Então todo mundo não, né? Quem tem, por exemplo, asma, toma e daqui 5 anos toma de novo. 5 anos quando fizer os 65. Não precisa ficar vacinando de 5 em 5, não. Quando fizer 65 anos. Pode falar. Não, então, por exemplo, eu vou tomar agora porque eu tenho asma. Aí quando eu tiver 65 anos, eu vacino de novo. Você vacina de novo. Vou nem lembrar disso. Aí você entra pela idade, né? Mas aí Entra pela idade. de qualquer jeito vai tomar. O paciente tem 64 anos. Daqui a pouquinho não fica aí ferro. Com 65 ele vai ter que esperar mais 5 anos para tomar? Essa foi boa. Você revacina com 69. Aí, entendi. Isso. No caso é pneumo 20, né? Porque é 23, eu acho que é dose única, não? 23? Deixa eu ver qual que se ele especifica. Aqui Aqui ele não especifica, não. Acho que a 23 é só particular, né? Mas eu acho que ela é dose única. Não, eu tenho que ver. Ó, O que você falou? one time revaccination after 5 years para adultos maiores se a primeira dose foi antes dos 65 anos. Tá vendo? A Josiane ia ficar Aqui ele não diferencia nesse guideline pneumo 20 da 23. Aí teria que. Até porque a 23 é mais recente agora, né? Então, professor, é porque a minha avó tem 99 anos. 99? 99. E aí ela fez a 20 há mais de 5 anos. E aí o geriatra pediu para fazer a 23 e disse que era reforço a cada 5 anos. Qual que seria o ganho dela tomar 23? Ela vai ser coberta por mais 3 subtipos que a outra não tinha. Ela tem uma justificativa. Porque ela vai estar coberta por patógeno que a 20 não cobriu ela. Se o pessoal não entendeu, um reforço a cada 5 anos. Não é o que a gente percebe aqui. A gente pode até ver se mudou alguma coisa recente. Esse guideline, eu não estou com a data dele aqui, mas assim, as coisas têm mudado muito rápido. Você pode até pesquisar e trazer isso semana que vem. Vou dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha se mudou alguma coisa, a gente pode ser que tenha mudado. Tá? Até onde eu sei é isso aqui, mas se mudou a gente aprende. Porque as coisas têm mudado tão rápido. Igual eu te falei, eu fui pesquisar para a aula agora, eu vi que saiu, em julho agora saiu um guideline americano da questão da atualização de pneumonia. Aí saiu algumas diferenças, nada de mais sério, mas saíram algumas diferenças. Eu já estou comentando aqui durante a aula. Então aqui os destaques, o resumo de tudo isso que a gente conversou durante a aula, e a gente vai finalizar aqui com os 2 casos clínicos aqui. Tá bom? Queria um voluntário ou voluntária para ler esse primeiro caso aí pra gente, por favor. Aonde? Ontem.
Homem de 44 anos tem subitamente calafrios com tremores, febre e tosse produtiva. Estava bem de saúde até uma semana atrás, quando teve congestão nasal leve e dolorimento difuso. Sente-se bem até a noite anterior. Quando ficou cansado, febril e teve tosse com dor pleurítica do lado direito. Nos antecedentes, há história de tabagismo de 15 maços por ano. No consultório, os sinais vitais estão normais, exceto por temperatura de 38,8 graus Celsius. A saturação de oxigênio em ar ambiente é de 100%. Ele está confortável, exceto quando tosse. Ao exame físico, há som pulmonar claro e estertores crepitantes na base do pulmão direito. Qual é o diagnóstico mais provável? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar é na confirmação da suspeita clínica. O quadro clínico dele favorece o diagnóstico de pneumonia comunitária? Sim. Ó, Febre, sinais tremor. sistêmicos, ó, calafrios e febre, sinal local, tosse produtiva, tá? Estertores. Dor pleurítica, Falta de luz. estertores na Na base ausculta, do pulmão. no mesmo lugar que ele tem a dor pleurítica, tá? Então é um paciente que preenche os critérios clínicos de infecção do trato respiratório inferior. O que eu precisaria além do quadro clínico para esse paciente? Raio-X. de imagem, com raio-x de tórax. Fazendo a avaliação clínica raio-x de tórax, eu preencho os critérios da pneumonia comunitária. Beleza. Em seguida, o que eu tenho que fazer? Estratificação de gravidade de risco, para eu saber se eu preciso fazer mais algum tipo de exame para ele e em que nível de tratamento que ele vai ser conduzido, ambulatorial, internado. Isso também vai guiar o meu antibiótico empírico. Esse paciente, vamos aplicar o CURB? Sim, sim. Sem o U, né? O CRB65, a gente não tem laboratório dele. O C, ele tem confusão mental? Não. Não. O R de respiração aqui falou que os sinais vitais dele estavam normais. Então não tem. E nem pressão. Pressão baixa também? Não tem. E a idade? Não. Não é maior que 65. Então o CRB dele, 65, é 0. Zero. Ele é um paciente de baixo risco. Fora isso, ele tem algum daqueles outros critérios? Saturação abaixo de 92, Não. comorbidade descompensada, Não. impossibilidade de ingestão via oral, nada disso. Não. Então, ele é um paciente de baixo risco, que eu não precisaria de nenhuma avaliação complementar. Ele não tem comorbidade para ficar fazendo exame de sangue, não precisa de investigação microbiológica. Então, ele é um paciente para eu, de cara, já definir que ele é tratamento ambulatorial e escolher o antibiótico empírico dele, né? Qual que seria o antibiótico empírico para esse perfil? Macrolide ou beta-lactam. Isso, um ou outro. Beleza. E aí, está resolvido? Não. 3 pilares do tratamento que a gente viu na aula passada. Ó. Primeiro, alívio de sintoma. Segundo, prevenção de complicação. Terceiro, prevenir mortalidade. O antibiótico está trazendo o quê? Preveniu complicação e mortalidade. Aliviou sintoma? Não. Ó, coitado, ó. Calafrio, dolorimento difuso, febre. O que a gente precisa fazer para ele? Sintomático, antitérmico e analgésico. Tá? Até os 2, 3 dias o antibiótico vai resolver a situação e ele vai ficar bem. Mas no início ele vai precisar dos sintomáticos. De prevenção, o que a gente pode fazer de prevenção para ele não ter pneumonia de novo? Você salta a varíola, tá? Nesse caso dele aqui, você salta a varíola. Então, ó, é aquilo que a gente comentou e alguém já tinha comentado também. Obviamente, acompanhamento clínico. Tá? Para a gente ver se deu certo, se ele respondeu, se curou mesmo. Professor, 3 pilares que o senhor falou, quais são? O primeiro é Alívio de sintoma, prevenção de complicações e prevenção de mortalidade. Complicação de mortalidade. Isso. Tá? Então é isso aqui, acompanhamento clínico para ver se ele melhorou. Eu preciso repetir o raio-x de tórax, a imagem no final do tratamento? Não. Eu já ia falar isso no caso, se ele tivesse mais de 50 anos, obrigatoriamente.
Repetiria pelo histórico de tabagismo dele. Se você mesmo, ele com 44 anos, quero repetir porque ele é tabagista de uma carga considerável. Quando você vai repetir? Depois de 6 semanas. 6 semanas. Não vai repetir logo que ele curar clinicamente. Tá? Beleza. Então, é isso aí que é o racional. Então, veja, gente, por exemplo, se cai um quadro clínico desse na prova, aí pergunta, eu peço a conduta. Vocês podem falar essas várias condutas diferentes, entendeu? O cara pode falar que no final não quer repetir o raio-x e explica por causa disso, porque não é necessidade de rotina. E o outro, ó, apesar de ele não ter mais de 50 anos, como ele é tabagista, eu gostaria de repetir, mas farei depois de 6 semanas. Então tem vários tipos de respostas diferentes, desde que você explique a sua resposta. Mas agora você explica. Geralmente eu pergunto algo assim, objetivo, sabe? Então você vai responder o que perguntou, não vai ficar vendo chifre e cabeça de cavalo. Economiza até mão de obra. Quem que manda bem no inglês aí? Aí não sou eu, não. Aí não sou eu, não. Vai, Rony, quero ver. Vai, Cíntia. Cíntia manda você. Vocês duas. Se é bom inglês, vai assim. Fumante, 54 anos. Fumante, 54 A gente nunca anos, sabe a hora que a gente brilhar, né? comorbidades, diabetes, hipertensão, doença coronariana. Apresenta história. Vai, é todo mundo ou é só você? Apresenta história de 2 dias com tosse produtiva, com expectoração amarelada, aperto no peito e febre. O exame físico revela uma temperatura de 38,3 graus. Segue, gente. Pressão arterial de 150 por 95. Frequência cardíaca de 85 batimentos por minuto e uma respiratória de 20 por minuto. Sua saturação de oxigênio é de 95%. Peraí agora. Repouso. Sons pulmonares. Vai, me ajuda aí, pessoal. Vou dar uma palavra. Sons pulmonares. São distantes mais claros, com estertores, crepitações na base esquerda. E o raio-x revela o infiltrado no lobo inferior esquerdo. Você não veio com 3 inglês na prova, professor. Chest É chefe de pé. Então vamos lá. Clinicamente, é um paciente que se enquadra na possibilidade de pneumonia comunitária? Sim. Ó, tosse produtiva, aperto no peito, febre, um quadro agudo de 2 dias e com associação radiológica. Tem o infiltrado e o achado no exame físico na mesma topografia. Então ele é um paciente com clínica de pneumonia comunitária. Esse paciente, além da história clínica e do exame de imagem, ele precisa de algum outro exame complementar? Gente, ele Talvez. fuma, tem diabetes. Por que talvez? Ó, por causa das múltiplas comorbidades. Seria bom no paciente diabético você ver se ele descompensou a diabetes? Sim. Se ele tem uma disfunção renal de base, olha, ele é hipertenso, diabético, coronariopata. Se ele já é renal crônico, às vezes você tem que ajustar a dose do antibiótico, se ele tem disfunção renal. Então esse aqui não seria de mau tom você fazer uma rotina laboratorial. Não para o diagnóstico, mas sim para o manejo clínico e estratificação de risco. Tá? O diagnóstico clínico da pneumonia já está dado. Ele vai te ajudar só no manejo clínico dele, o exame laboratorial. Junto com esse exame laboratorial que eu faria, como que eu estratificaria o risco clínico dele? Vamos fazer o CRB também? Sim. Tem confusão mental? Não. Tem frequência respiratória acima de 30? Não. Tem pressão arterial menor que 90 por 60? Não. Tem mais de 65 anos? Não. Vejam só, ele tem um CRB de 0, certo? Baixo risco. Só que ele tem múltiplas comorbidades. Então eu tenho que levar isso em consideração para decidir se eu vou tratá-lo ambulatorialmente ou internado. De acordo com o que vier no exame laboratorial e a minha impressão clínica, ele não
estaria errado tomar uma conduta ou outra. Inicialmente, como não está falando que ele tem nada descompensado aqui, ele pode ser tratado ambulatorialmente. Mas eu tenho que ficar de olho, porque se algo desandar aqui descompensado com comorbidade, às vezes esse cara precisa ser internado. Certo? Então, a gente estratificou o risco, baseado no que a gente viu até agora. Teoricamente, dá para a gente tentar começar com ele ambulatorialmente. Certo? O que vocês vão escolher de... antes de escolher tratamento, precisa rastreamento microbiológico para ele? Não. Não. Tá? O que vocês vão escolher de tratamento empírico para ele? Aí ele vai entrar naquele segundo braço do algoritmo, Duas associações. que é o baixo risco ambulatorial, mas que tem múltiplas comorbidades. Então, ou você faz a associação de beta-lactano com macrolídeo ou fluoroquinolona, tá? Uma coisa ou outra. Além de sintomático. Não vai esquecer o cara passando mal lá. Né? Ok? Gente, tô entregando as carteirinhas, tá? Todo mundo assinou, gente? É ali? Assinou? Então, até semana que vem, viu? Valeu. Valeu.